O Segunda de Ori é o grupo de estudos da Associação Cultural Negra Visão de Atibaia. As ações do grupo de estudo vêm sendo realizadas em parceria com a Secretaria de Cultura do município de Atibaia e subsidiada pela Lei Aldir Blanc. O Segunda de Ori era um projeto do coletivo que duas pessoas idealizaram. A gente fez por, acho que foi 2 vezes. Você participou de uma, não foi? Sobre a autoestima Sim, foi da uma só. população negra. Foi uma que teve e uma live. E depois o pessoal não deu mais continuidade. E aí, mais pro final do ano, a Silvana convidou a Raquel, falou: Raquel, você não quer falar um pouquinho pra gente sobre seu trabalho, sobre sua tese? Foi tese, né, que a gente trabalhou sobre o quilombo, que você contou, sua experiência. Foi a minha dissertação de mestrado. Gente, foi incrível. Eu não sei se vocês acompanharam, mas tem salvo no Insta do coletivo dessa menina contando o mestrado dela inteiro pra gente. Assim, experiência fantástica e é a primeira vez que eu tive contato, né, com o Segunda de Ori, assim, como uma pessoa para tocar. E aí a Silvana falou com a Raquel, falou, olha, você não quer fazer? Aí a Raquel já me mandou uma mensagem, falou, vamos. Aí eu falei, vamos. E a gente nem tinha pensado em Aldir Blanc, nem nada do tipo, né? A gente tinha pensado em algo mais dinâmico, mais um olho no olho, uma coisa mais pessoal mesmo, para a gente poder se fortalecer, se instruir, como um letramento mesmo. E aí apareceu a Aldir Blanc e a Silvana. Vocês não querem colocar o Segunda de Ori? Aí a gente, tudo bem, vambora, vambora. Só que a gente só tem os 3 primeiros meses planejados. Então eu já vou deixar aqui, vou jogar no ar. Quem tiver sugestão para a gente de tema, o que vocês querem saber, o que vocês querem conhecer mais, o que vocês acham interessante trazer de proposta para o grupo, sintam-se à vontade. A gente só tem até março. Depois, gente, tá livre. Tá super livre. Entendeu? Então a gente está aceitando super sugestão de vocês. Para a gente poder encaminhar isso pelo resto do ano, que é um projeto que a gente quer tocar o resto do ano, não só até março. E o legal também, né, com pessoas novas, é também ver os temas de interesse que tem para as outras pessoas, né? Eu participei realmente só de uma reunião antes de essa nova repaginada, assim, nossa. E eu ficava pensando, falando, nossa, tem uma coisa que nossa, li uma vez, seria legal discutir. A própria reunião do mês passado teve temas que surgiu, que eu pensei, nossa, dá para a gente discutir também mais coisa. Então, assim, tem ideias, e a ideia é ser um grupo mesmo, não ser a gente trazendo temas, mas sempre também tendo essa conversa, esse feedback, fazer cíclico, né? Vai vendo, recicla a ideia, vem de novo, né? E a gente vai tocando. Então, o que eu pensei assim de início, diferente do primeiro mês que a gente teve convidados para abrir, né, e fazer um convite mais chamativo para o pessoal assim por redes sociais, né, do Negra Visão, é um grupo mais de conversa mesmo, e a gente trocar experiências. E quando eu estava conversando com a Isa como que a gente vai tocar, né, esse segundo mês, eu pensei assim numa ideia de contar primeiro para vocês uma coisa marcante para mim, que eu acho que é o que me inspira a fazer parte desse grupo, e eu acho que pode trazer também para vocês, e vocês depois vão ficar abertos também para falar o que quiserem, mas eu acho que dá uma. Já começa a roda de experiências, né? E tem a ver tudo com o tema também, né? De Ubuntu, eu sou porque nós somos. Eu hoje, né, faço parte da Associação Cultural Negra Visão, mas é bem recente, foi no ano passado, foi literalmente no final do ano passado que eu engajei, assim, eu só sabia, ficava lá no meu canto, encontrava, assim, nas feiras, né, mês da consciência negra, dava um oi pro pessoal, mas eu pensei em compartilhar com vocês inicialmente como que foi o processo de eu tomar ciência que eu fazia parte de um coletivo, antes mesmo de eu pensar, nossa, vou atuar num coletivo, né? O que que eu vou fazer com essa informação? Porque eu acredito que todo mundo toma ciência, seja preto, pardo, branco, indígena, todo mundo, em algum momento, vai tomar ciência dessa situação e vai trazer para si como que vai lidar com isso, né? Tanto que a gente também fala muito de negritude, mas também tem a questão da branquitude. Então, a gente toma ciência e faz, ou não, alguma coisa com essa consciência nova, né?
E o interessante eu vim assim de uma família que meu pai ele é muito militante do assunto, então desde adolescente eu já sabia que existia racismo, começava a identificar situações, mas assim era uma coisa que parecia que era bem longe mesmo, não fazia parte de mim, né? De cabelo liso, nunca ouvia nada, nunca acontecia as coisas comigo, então era sempre eu via nas questões familiares as coisas. E aí eu já estava no mestrado e estava no mês meio final, assim, de cabeça cheia, uma amiga me ligou e falou: "Tem um encontro de gênero em Florianópolis, eu tô indo. Quer ir? Eu passo te buscar e você vai lá, não paga nada, entra no carro e vamos". Era uma semana. Eu falei: "Ah, então vamos lá, né?". Só que o evento pago, eu não ia pagar, não ia participar, eu não estudo, não trabalho com gênero, assim, né? Hoje faz parte das discussões da minha vida, mas não era o meu interesse acadêmico de pesquisa. Mas eu fui, e aí tinha algumas coisas normalmente nesses congressos internacionais que são abertas, né? As coisas mais artísticas, assim, são abertas. E eu decidi ir numa roda lá de vivência, de experiência de mulheres negras. Falei, acho que esse tema me interessa, né? E eu fui assim curiosamente, eu fui com aquela capa de eu sei muito bem, né? Assim, nossa, o movimento negro, existe racismo, né? Mulheres negras, né? As coisas. Então eu fui assim, nossa, muito séria de que eu sabia o que estava acontecendo. E cheguei lá, era uma proposta totalmente diferente, assim, do que eu imaginava de um congresso, né? Porque eu imaginei que ia ser uma pessoa falando e você ia ficar lá assistindo, ia assimilar aquilo. E além das dinâmicas que tiveram, né, para esses quebra-gelo de começo, foi muito roda de experiências. Foi uma situação que sentava uma pessoa e ia passando um bastão e ia contando a experiência que já ouviu de outras mulheres ou que vivenciou na própria vida, né? Então começaram a vir todas as questões que vêm de racismo com a mulher, com o corpo da mulher, aceitação, né? Tem todas as pautas femininas. E eu saí de lá percebendo que eu não sabia nada do que estava acontecendo, que eu saí de lá falando, nossa, eu sou uma mulher negra, o que, que eu vou fazer com isso agora, com essa informação? E eu sou ainda por cima, aonde eu estou e me encontro hoje, me identifico hoje, eu me vejo com muito privilégio onde eu estou. Então eu olho e falo assim, nossa, acabei de falar para vocês, né? Adolescente, não ouvia nada de racismo, assim, né? Sempre coisinhas assim que passavam. Hoje eu olho para trás, né? Coisinhas que passavam desapercebido, né? E aí eu parei para pensar e eu cheguei para minhas tias e falei isso, eu falei assim, tias, mas né, eu precisei ir numa roda de conversa para eu entender que existem outras mulheres negras que estão passando por situações que eu não passo, mas que era de chorar, assim, eram situações que você saía, né, arrasado da situação e eu ficava pensando, o que que dá para eu fazer, né, assim, onde eu tô eu não passo por isso, como que poderia um dia ninguém passar por isso, né, num sonho aí que a gente tem. E então eu comecei a conversar dentro de família sobre isso, e aí eu fecho com uma tia minha veio e falou, juntando as duas histórias, a frase que é o tema do mês nosso, que ela falou isso, ela falou assim, é Ubuntu mesmo, eu sou porque nós somos. Então, assim, o que tem em mim, tem das minhas tias, tem das outras mulheres, né? Tem dos homens também, tem toda a questão racial. Então, eu comecei a partir dali ver isso, não só a questão, eu comecei a ver muito forte o entendimento de Ubuntu para mim ancestral mesmo de família, né, de realmente eu tô hoje onde eu tô por causa que todo mundo passou pelo que passou, né? E eu também comecei a passar a pensar mais eu até li assim, fui ler bastante interpretação sobre como as pessoas falavam Ubuntu, né, filosofia, e eu via muito isso de como, né, como poderia eu ser feliz, a filosofia lá de você chegar, todas as crianças correrem e pegarem, né, os doces e eles correrem juntos. Então, como que eu poderia ser feliz com uma cesta de doce sabendo que os outros não teriam, né? Então, aí foi quando eu falei: nossa, eu sou um eu coletivo, eu não sou eu só. Eu falo por muitas pessoas, por mais que eu não fale por todas, né? A gente até a Sil trouxe uma provocação fortíssima, que eu acho que é legal a gente discutir também sobre até onde vai o Ubuntu na fala e nas ações, né? E que a gente anda vendo bastante pela TV, discussões nas redes sociais. Mas eu achei legal trazer um relato meu de como foi de experiência, de vivência, de entender e que retrouxe exatamente o tema, assim, quando eu conversei com a Isa de tomada de ciência desse grupo, eu fiquei pensando em quantas pessoas que às vezes não chegam ainda a tomar ciência dele, né? E não só as pessoas negras, né? Todo mundo no sentido de
é como uma filosofia mesmo, né? E aí pensar em como, né, a gente traz isso para nossa vida, nosso cotidiano de forma mais prática mesmo, né? Que aquele dia que eu fiquei pensando bem isso, eu falei, como que traz das discussões a gente aqui ia trazer ações, né? Eu ficava pensando assim, e aí, né? Como que a gente entra para esse coletivo sem necessariamente todo o peso de representar um coletivo, mas você fala, poxa, né? Eu tô ali. E agora, né? Como que vai para frente? Eu trouxe aqui um relato, eu achei legal para começar. Falei, vou começar instigando assim com uma vivência minha, né? Foi um insight, na verdade, uma bomba a minha vida, dividiu quem era Raquel antes, Raquel depois. E queria saber de vocês, independente se vocês quiserem falar de relatos ou não, mas do que leram, do que vocês entendem sobre o Ubuntu, o que vocês esperam do encontro de hoje também, né? Eu vou começar, então, pode? Pode? Licença, muito obrigada por eu poder compartilhar com vocês. Eu acho importante, quando a gente fala de Ubuntu, falar da nossa experiência. Acho muito importante, né? Porque a nossa forte tradição oral. Eu digo nossa, gente, eu sei que eu brilho na tela, mas o meu avô era retinto, né? Então eu tenho, a minha mãe é mãe de santo, então apesar de ter uma parcela, a parte da família da minha mãe é italiana, e eu sou fenotipicamente bastante italiana, a parte é de pretos libertos indígenas, né? Então eu tenho assim uma vivência de Ubuntu muito antes de saber essa palavra. O meu avô, pai do meu pai, que era filho de libertos, né? Ele sempre dizia assim, que quando a gente, alguma prima, alguém próximo da família, ou até os vizinhos aqui, uma menina ficava grávida ou alguém ficava doente, o meu avô sempre dizia que a gente não nasce pelado e não morre pelado. E com isso ele queria dizer, e muito tempo depois, né, quando ele ficou doente, a gente começou a ajudá-lo com as contas, a gente descobriu que ele pagou por muitos nascimentos e por muitos enterros no nosso bairro, com amigos da cidade. Então, ele sempre dizia isso, que quando uma pessoa vem ao mundo, na nossa comunidade, todo mundo vai ajudar. E quando uma pessoa vai nos deixar, todo mundo também vai ajudar. Então, ele tinha essa segurança, né? Era uma tradição dele dizer isso. E eu não sei se veio do pai dele, se veio da mãe dele, que era indígena, mas tinha sempre esse senso de comunidade, né? De que a gente não falava mal dos nossos, a gente não desamparava, né? Era muito, muito bonito isso no meu avô. E ele me ensinou isso. E aí, mas assim, para chegar na palavra Ubuntu foi só há muito pouco tempo que eu fui fazer o Africanidades, né? Faço parte hoje do grupo de pesquisa chamado Africanidades, Literatura Infantil e Circularidades na UFABC, e faço também especialização em Direitos Humanos lá. Então, lá eu fui apresentada para esse conceito. Mas alguns meses antes de entrar nesse curso e se apresentar esse conceito, eu fiz um curso de espiritualidade guarani. Eu estava fazendo umas pesquisas para escrever meu livro, eu queria colocar uma personagem indígena e fui buscar esse conhecimento. E aí, uma das coisas que mais me marcou nesse curso é que essa ideia da comunidade que meu avô tinha para a visão indígena que eu estava assimilando naquele momento, ela era muito maior. Então, tinha uma preocupação, assim, por exemplo, eles me contaram naquele curso que teve um garoto que matou um animalzinho. Não me lembro agora o que é. Ele tinha matado um animalzinho na floresta. E que aí, para que ele expurgasse a culpa de ter matado o animal sem motivo, a comunidade toda se reuniu na Alpiguaçu, que era na
no lugar de rezas, na casa de rezas, e rezou dias e dias e dias, agradecendo ao sacrifício desse animal e disciplinando o curumim que fez isso. Disciplinando não com violência física, com nada, que ele tinha que ir lá, rezar com todo mundo, ajudar nos rituais, né? E aí eles ensinaram para esse menino o que fazer com cada parte daquele animalzinho que ele tinha matado. A pele para uma coisa, as unhas e os dentes para outra coisa. Então que ele tinha que aproveitar tudo aquilo que a natureza tinha dado para ele. Achei lindo o relato, falei assim, mas não tem uma parte, não tem alguma coisa que tu tem que jogar fora? O indígena que estava dando aula parou, olhou para minha cara e falou assim, onde é fora? Nossa. Eu falei, uai, fora. Não, onde é fora do mundo? Como você vai jogar fora do mundo? Aquilo que você não usa vai para algum lugar e outra pessoa usa, ou outro animal usa. Não tem fora do mundo. Não tem como você jogar fora. Então, eles não têm essa noção de tirar o problema de dentro da casa deles, porque não vai para fora, não tem outro lugar, é seu, né? Então, foi um outro exemplo de pertencimento que eu tive com a comunidade indígena antes da Afinidades. E depois, na Afinidades, aprendi o conceito Ubuntu, né? E discutimos largamente sobre ele, e me senti pertencendo àquele lugar. A professora que lidera, né, vamos dizer assim, dentro da UFABC, esse projeto é branca, né? Então sempre houve uma discussão assim de qual é o papel da branquitude nisso. Não é assim, não é meu lugar de fala, né? Muita gente usa essa expressão muito mal usada, dizendo não é meu lugar de fala, e aí lava as mãos. Não é meu lugar de fala, então não é meu problema. Não, pelo contrário, é seu problema, homem branco colonizador, né? É seu problema. Então, só queria falar um pouco sobre esses relatos todos e falar desse lugar do Ubuntu, que tem outras também culturas ancestrais nossas. É isso. Nossa, muito lindo o relato, muito lindo. Nossa. E é isso mesmo, né? Quando dá essa coisa, da minha família tem muito isso também, né? Quase que, tipo, um dos primos é meio filho de todo mundo, assim, né? Você vai e fica um tempo na casa de um também, assim, é muito acolhimento, né? Mais alguém quer comentar alguma coisa? Não é obrigatório, tá, gente? Eu queria só agradecer vocês primeiro, porque é o primeiro encontro que eu tô aqui também. Eu cheguei aqui primeiro eu cheguei na Negra Visão muito pela entrevista que a Cássia estava fazendo com o povo preto de Atibaia, que já é um povo mais velho. Então, aqui em Atibaia também tem essa questão de ter sido a última cidade a abolir a escravidão. Para mim isso é super forte, assim, acho que não é à toa a porcentagem de posicionamento político que tem aqui também, pró-Bolsonaro, enfim. E acho que, enfim, ter se aproximado disso, né, através de vocês, através da Cássia, eu fiquei muito feliz, né, e poder chegar aqui muito para ouvir, assim, a gente fala, né, eu estava escutando a Sofia falar do lugar de fala, e a gente também esquece muito do lugar de escuta, né, ainda mais a branquitude, né, que precisa ouvir, precisa compreender. Esses dias eu estava pensando, estava falando, né, Raquel, e a Isadora também, se vocês tiverem ideias de temas, e enquanto não que eu trabalhe necessariamente com isso, né, mas enquanto vocês estavam falando, intuitivamente veio para mim, né, me veio muito a memória que eu tive, a memória da minha infância e da pré-adolescência, de como eu aprendi a história, né, porque eu estudei num colégio católico apostólico, assim, né, tipo um católico da cidade de Bragança Paulista, que é o colégio tradicional de muito tempo e tudo mais, né, e como eu via hoje alguns lapsos de memória, porque a gente não guarda tudo, né, mas algumas coisas que vêm de como é que contaram a história mesmo do Brasil, como é que contaram a história da escravidão
e até mesmo outras questões do tipo aula de educação sexual, que eu lembro muito bem, assim, de ter tipo uma vagina e ter um pênis e mostrar a penetração na vagina, mostrar que isso é, sabe, entendendo, É. assim, reforçando um lugar extremamente heteronormativo, enfim, de várias questões, e que eu fiquei pensando nisso, né, como que a gente, acho que é uma discussão larga, e a Sofia falou, a parte educativa talvez tenha muito a contribuir nesse sentido, mas eu fiquei muito curiosa que em Atibaia mesmo, que é um lugar mais aqui próximo de nós, né, por exemplo, num lugar de atuação mais perto, vamos dizer, como que acontece, será, né, esse campo de educação dessa história? Como que é contada a história para a cidade que foi a última a abolir a escravidão? Será que as crianças aprendem sobre isso ou não? E aí eu fiquei muito, né, pensando, muito provavelmente não, né? Mas eu estou muito aqui para ouvir, não tinha conhecimento, né, do significado de Ubuntu, até não sabia muito como pronunciar, mas eu já tinha ouvido falar, é aquela coisa, né, de estar próximo, mas não tá dentro, né, da tua vida, assim, né, não foi apresentado para você por nenhum familiar, e enfim, então acho que tem toda essa esse lugar de querer escutar, de querer ouvir, e também pelo fato de eu estar muito cada vez mais próxima, eu falo dessa escuta animista, né, de uma escuta cosmopolítica que para mim é muito colada né, nos povos originários, no povo preto, em outras formas de fazer mundo, né, em outras possibilidades existenciais que não essa que a gente vê, né, dessa forma dominante e que se impõe, né, como única e universal. Então eu venho estudando esses outros mundos e o que sustenta, assim, vamos dizer, esses outros mundos. Então eu ouvi o relato de vocês, eu estou aqui muito estou chegando ainda, mas estou gostando muito de fazer parte. E aos poucos aí a gente vai conversando. Também eu tenho uma história aí com Atibaia, da minha vida, mas a gente vai falando aos poucos. Ah, seja muito bem-vinda. Eu gosto muito desse ponto de lugar de escuta, né? Porque independente, assim, né? Eu sou da área acadêmica, né? Sou muito, assim, professora, então o que eu fiz licenciatura, né? E veio um aviso. Gente, caso caia, a gente entra no mesmo link que tá lá no WhatsApp, tá? E aí depois eu vejo a gravação, como fica. Mas de ter essa escutativa, né? E às vezes eu vi um vídeo, eu vou até procurar para mandar para vocês sobre essa questão do lugar de fala, né? A gente se esconder às vezes atrás dele, ou esperar quando o assunto é racismo que negros falem, né, sobre ele, e falava muito um ponto que assim eu sempre me incomodei com o lugar de fala, né, assim de as pessoas usam errado, mas não sabia como. E eu vi nesse vídeo bem a questão de o lugar de fala é o lugar de fala de todo mundo, né? Porque eu sempre pensava, mas de um branco pode falar sobre racismo, deve falar. Um homem deve falar de feminismo, do seu lugar de fala, né? Como uma pessoa que não viveu aquilo, mas que pode falar. Então, inclusive, eu acho que isso é uma puta temática também para o encontro. Eu já ia entrar nela aqui. Já. Polly, Isa, querem falar alguma coisa? Eu vou falar um pouquinho também. Eu vou falar um pouquinho também. Eu sou a Isa, né? Para quem não me conhece, eu faço parte agora da Associação Cultural Negravisão desde 2018. Eu peguei lá o início, os primeiros encontros. E assim, a minha história, né? Eu vou resumir para vocês. Eu sempre fui muito questionadora. Eu sempre não entendi muito por que as coisas tinham que ser daquela forma. Então, eu sempre fui aquela que todo mundo denominava como fora da curva. Eu sempre fui de questionar. Quando o assunto era história, eu falava não era assim, e queria debater com o professor, e explicar, e trazia coisas novas, porque eu sempre gostei muito de ler, eu sempre fui uma criança que leu muito, sobre absolutamente tudo. Enciclopédia era comigo mesma, eu adorava ler enciclopédia. Então, eu não entendia. Então, quando chegava debate relacionado à história do Brasil, eu sempre trazia o que eu ouvia e o que eu sabia.
E o pessoal sempre falava, mas por que você não pode entender que é desse jeito? Eu falava, não é desse jeito porque vocês querem, mas não é assim que eu quero. Então, eu sempre tive muito isso dentro de mim. Quando eu fui para o ensino médio, a ficha de algumas coisas começavam a cair. Né? Eu sou de uma família interracial, meu pai é negro e minha mãe é branca, e aqui em casa a gente brinca que a gente veio em degradê, né? Eu e meus irmãos, a gente veio em degradê. Né? Tem uma irmã que é mais escura, tem um irmão que é mais escuro, tem eu que sou ali no meio dos dois. Mas a gente sempre lidou muito bem com essa temática, né? E às vezes rola aquelas piadinhas entre irmãos, aquelas coisas básicas, né? De irmão mesmo. Mas no ensino médio que teve aquele... Quando viraram para mim uma roda, eu estudei em um colégio em Bragança também, no colégio adventista, e a gente fazia pré-vestibular. E a gente tinha temas de redação, possíveis temas de redação, e um dos temas foi cota. E a professora, na frente de todo mundo, virou para mim e falou assim, e você, Isadora, você acha justo você usar cota? E eu, mas espera lá, se eu tenho direito à cota, por que não? Não é mesmo? Bernardo, dá licença para vazar, filho? Um minutinho. Desculpa, gente. Há um irmão. Enfim. Então, foi aquele start. Eu falei, realmente, a minha vida inteira, né? A gente passou sendo preterida, era apelido em escola, era piada com o meu cabelo, porque agora ele tá liso, mas ele pode estar enrolado. Depende do meu dia, né? A gente bota uma lace, bota uma trança, porque a gente é bonita de qualquer jeito. Mas eu demorei muito tempo para ter essa aceitação com relação a mim, ao meu fenótipo, às minhas características. Eu detestava ter quadril largo, coxa larga, eu detestava meu rostinho redondo, e eu sempre questionando isso. Eu falei, peraí, então, se eu sou parda e lá no IBGE eu sou lida como negra, por que eu fico tentando destoar disso, me fugir, né? Não tem porquê. E aí eu falei, não, eu vou usar minha cota sim. Se eu for entrar numa universidade, eu vou usar minha cota. E aí foi aquele zum, zum, zum na sala. E eu segurando a marimba, né? E depois disso, eu comecei a ler mais, me inteirar, e foi aí que eu conheci o termo Ubuntu. Eu sempre fui uma pessoa muito empática com os outros nesse quesito. Eu sempre fui da parte social. Quando eu fui escolher a minha faculdade, eu falei, não pode ser outra coisa a não ser psicologia, né? Eu nunca tinha levantado outra questão. E quando eu entrei na faculdade, eu senti muita falta da temática. Eu senti muito, muito, muito. Durante a minha formação, eu estou no quinto ano, eu senti muita falta da temática. Porque, para mim, isso é fundamental. Se a gente está trabalhando com uma psicologia contextualizada, por que a gente não traz a temática racial? Num país que foi, né, construído na base do racismo. Por que a gente não trabalha isso? Então, eu levei a Silvana, conheci, fui fazer um trabalho sobre ativismo poético, nem ia, não estava atrás de nada racial por enquanto. Eu sempre tive isso muito claro na minha cabeça, mas eu não estava procurando, né? E aí, num trabalho de psicologia social, a professora deixou a gente livre para escolher uma atuação da psicologia na comunidade. Eu falei, vou fazer ativismo poético, rap, né? Que eu sou apaixonada, sempre fui. Fui atrás do Felipe Nikito numa reunião que a Silvana estava dando sobre autoestima da mulher negra. Eu cheguei lá para uma coisa e acabei ficando para outra e nunca mais saí. E aí eu fui construindo, né, o sentido de que eu faço parte de um coletivo, não do coletivo Negra Visão, mas de um coletivo muito maior, né? Eu sou um exemplo para os meus irmãos, que aqui em casa eu tenho um irmão de 6 anos, como vocês puderam ver, e a gente conversa muito com ele sobre essa temática, porque ele tem cabelo crespo. E um dia, quando ele foi para a escola, ele chegou para a gente e pediu, falou assim, mas na minha sala, eu quero ir no meu tio Ed, que é o cabeleireiro, e pedir para ele deixar o meu cabelo liso, porque na minha sala não tem ninguém com cabelo igual ao meu. E aí foi aquele baque. 3 anos a criança chega e fala isso para você. E eu falei, Bê, mas o seu cabelo é igual da Kikinha, é igual da Zazá. E foi aí que eu entrei na transição capilar, né? Lá em 2018. Fiz a transição, né? Meu cabelo agora é cacheado, ainda estou em transição. Mas às vezes eu deixo liso, às vezes eu deixo enrolado, boto uma trança. Depende do meu humor, galera. Mas assim, aqui em casa a gente trabalha com essa temática.
Então, eu entendo que eu faço parte de uma família, que a minha família faz parte de mim, que os meus avós, né, as vivências que minha avó trouxe são muito fortes para mim, muito fortes na nossa família, mas que isso tudo é muito maior. Não é uma coisinha Isadora e a família da Isadora, é uma coisinha muito macro, é uma coisa muito maior, entendeu? E eu sinto isso, é o que eu tento explicar para as pessoas. Eu falo, Ubuntu não é só você falar assim, ele tá sofrendo, tadinho dele. Não é isso. Ubuntu é quando a dor do outro dói em você também. Mas não é aquela dor de, eu estou com pena. É aquela dor de você sofrer. É aquela alegria que quando você olha um irmão seu falando, putz, consegui, você fala, meu, se você conseguiu, eu consegui também. É aquele orgulho que você sente em ver o outro ganhando, ver o outro, aquela dorzinha. Quando aconteceu, né, tudo que aconteceu no passado, eu fiquei muito mal, entrei em terapia de novo. Porque realmente foi uma coisa que acabou com toda a minha autoestima. E eu comecei a questionar um monte de coisa. Eu falei, para que tanta luta se não tá resolvendo nada? Entendeu? Foi aquele momento que você entra naquela, como que eu posso dizer? Que você fica estabilizado, você não vai nem retrocede, você fica parada. E foi assim que eu me senti. Foi quando a Silvana me mandou uma mensagem e falou, como você tá? E aí foi, né? Foi aquela coisa toda. É aquilo de pegar a mão do outro e falar, vamos que a gente tá junto. Então, para mim, o Ubuntu é isso, é a gente entender que o outro é a gente também, o outro é uma extensão da gente. Ninguém é igual a ninguém, isso é fato. Eu prezo muito pela individualidade. Mas se eu posso tornar a vida do outro melhor, por que não fazer isso, né? Então, eu acho que é isso, galera, que eu tinha para falar. Não sei, se eu lembrar de mais alguma coisa, eu falo, mas por enquanto é isso. Muito forte, né? Isso que eu fico pensando, assim, uma roda de conversa, ela traz tanto relato que nem fui eu que vivi esse relato e parece que fui eu que vivi, ele já faz parte de mim, né? Você fica, não, uma pessoa já me contou, hoje eu já sou aquilo porque eu somei, né? Aquela experiência daquela pessoa também. Ai, tá escrito aqui less than 1 minute. Será que vai desligar na nossa cara? A outra vez não desligou, né? Foi do meu também. Polly, você quer comentar alguma coisa? Não sei se está com a câmera desligada, não sei se quer falar ou se quer ficar mais quietinha. Acho que vai desligar sim. Beleza, Polly, tranquilo, tá? Fica à vontade. O que eu achei muito... Eu vou continuar tagarelando aqui, na minha cabeça, os links entre o que aconteceu. Se cair, a gente volta aí. Ou começa de novo, ou continua de onde parou. Sabe o que eu ia perguntar? Só de curiosidade mesmo, a gravação vocês colocam em algum canal? Fica mais para uso interno? Só para eu entender, assim, para saber se vai para um lugar público também, se é uma conversa aberta, mais para eu saber, porque às vezes tem alguns relatos que, sei lá, às vezes você não quer abrir para além da roda que está aqui, sabe? Então, a gente tem gravado... O primeiro a gente colocou no YouTube. E eu Mas quero eu super acho assistir de saúde mental, não foi? isso. Mas eu realmente não falei com a Sil, também não conversei com a Isa sobre isso, que os outros, eles são mais conversas internas, aí pensar se às vezes a gente, porque pelo projeto Audio Blanc, é importante que a gente divulgue parte das coisas, Sim, mas às vezes a sim. gente pode pegar trechos de falas e não expor realmente tudo, também eu acho que Ah, vai... dá para editar, verdade, tem É, razão, dá para editar, porque faz sentido, né? São coisas importantes mesmo de serem é. ditas para mais gente. E às vezes também até talvez perguntar mesmo antes do pessoal se é tudo bem de divulgar, se às vezes alguém falar, não, tem partes mais de relatos pessoais, aí a gente pensar, mas um bom ponto que eu vou ver aí de como ver com a Sil, mas no mínimo acho que um Ah, mas legal, merchanzinho assim, acho que dá com as pautas, os ápices. A Sofia disse que não tá conseguindo, com não, a Poliana, certeza. Não, e se eu vou, você olhando. ela Ah, falou que mas também acho que é super simples, acho que é só em cada encontro mesmo dar essa falada, gente, a gente grava, tá? Só para vocês saberem, alguém tem algum problema e tal, sei lá, porque não eu nem fala em tenho que nomes, né? grave, não, era mais para saber para onde ia. É.
Estamos aqui. E agora, a Poli mandou que não está conseguindo voltar, fala senha incorreta. Pediu a senha para vocês? Eu Não. falaria Tem uma senha obrigado. aqui, ó, WA, Tem que embaixo mandar do o link que de você novo, mandou. às vezes nem pede, né, a senha, dependendo. Então, será que eu consigo pegar um outro link agora aqui? A própria conversa? Agora eu não sei dizer, mas acho que se eu vim aqui mesmo. A Sofia voltou. Tenta colocar. A Raquel quer o link dessa reunião, é isso? Então, eu mandei de novo. A Poliana disse que não conseguiu entrar, que fala senha incorreta. Eu mandei novamente, mandei a senha mais claro. Agora, não sei. Mas era o mesmo link, viu? Deu certinho, só voltei para o mesmo. Aqui nem pediu nada, eu só entrei também. Não sei se agora o dela que... Eita, será que é ela ainda? Ela falou um ok. Uma coisa que eu fiquei pensando de interessante entre as falas de todo mundo é o quanto isso reflete interessantemente que o Ubuntu, inicialmente quando eu comecei a ouvir também, pesquisar, vinha muito aquela coisa, né? É de origem africana, uma filosofia. Então, assim, eu trouxe relato dentro da minha família, a Isa também, né? A Sofia também. A gente traz muita questão da ancestralidade, mas eu parei nesse mês para pensar que eu mesma vinha pensando ele num sentido bem Ubuntu. Eu sou pelo nós somos, o apoio, por exemplo, do negro ao negro, dos coletivos, né? Também as coisas, mas o quanto nós, agora, aqui, representamos um grupo muito maior, né? Tipo, veio também a discussão aí desde escolas, o que a gente tem ensinado, né? O quanto a gente vem levemente sendo contado uma história só de um lado, né? Não de outros. Então, aonde não está muito na base, né? De tudo, o quanto eu, coletivo, como povo brasileiro mesmo, né? Assim, tá tudo torto. A gente vem, né? Tentando entender para ver como que consegue, de alguma maneira, deixar de ser torto. Mas, assim, nossa, você para pensar, que é um pouco do que a Isa falou, você fala, nossa, Às vezes você fala, nossa, mas é em vão, né? Se você pensa, nossa, é muito utopia, é muito longe. Mas eu tenho, antes mesmo dessa história que eu trouxe para vocês aí de eu ter ido para esse congresso e ter tido esse insight aí de mudança de vida, eu sempre pensava numa questão muito individual. Eu, assim, não... Quando eu via uma situação de racismo, coisa, eu me portava, né? Porque eu já vinha essas discussões familiares e tudo mais. Mas eu não pensava nessa questão como coletivo. Eu não pensava antes nesse sentido. Aí, quando veio essas conversas de meu pai, né, veio falar essas coisas também, de como a gente vem contando a história, eu fui ler, fiz até uns cursos aí também de internet, né, sobre história do Brasil contadas por negros. Eu falei, nossa, peraí. Você fala, nossa, que isso, tá tudo muito errado. Deixa a E gente esquecer tudo que a gente aprendeu, né? tudo. E assim, pra gente tem os dois pilares, né? Não só dois, mas tem dois grandes pilares, né? Tem o pilar do povo preto, que vem nessa liga trazendo o Ubuntu muito forte, e eu vejo que caiu muito, né, na mídia. E quando eu comecei a ver, assim, sei lá, acho que foi principalmente foi o Emicida, né? Começou a usar em camiseta, começou a trazer, assim, eu comecei a ver, falei, nossa, tô vendo outras pessoas falar do Ubuntu. Porque eu realmente só via gente preta falar de gente preta sobre esse assunto. E aí, conversando com vocês, eu falei assim, não, né, agora, assim, muito interessante, é um outro insight na minha vida. Muito interessante o Ubuntu nesse quesito de... Ele quebra, né? Ele é trans a tudo, assim. Ele quebra o que a gente pensa que tem que ser conversado de um para um, ou só de outro para outro, ou de lugares de fala, né? É tudo como um povo mesmo. Pensando um pouco no que, pensando um pouco no que a Isa trouxe também, né? De estar feliz de ver o outro crescer. A gente já vê até pilar econômico, né? Como que a gente vive na sociedade hoje, como isso afeta também toda essa diferença de classe racial aí.
mas muito interessante, assim, ver mais gente, assim, discutindo. Isso para mim, nossa, foi muito bom. Não, Polly, acho que não mais não. A Isadora falou algo da. Eu me lembrei de um vídeo, depois eu posso até pôr lá no grupo, que eu assisti recentemente, na verdade é uma live da psicanálise na periferia, né? Na periferia de uma psicanálise plural. Eu E amo esse vídeo. você sabe que live é essa? Quase para fazer o projeto do meu TCC. Eu acho que deve ser o mesmo, Boa, porque muito exatamente, né? boa. Eu acho que, enfim, eu sou psicanalista e também estudo a fundo aí esse lugar bastante branco e ocidental nesse exercício da clínica, assim, né? Que a gente começa a entender como que a coisa é direcionada, assim. Mas legal. Se tiver mais referências também desse campo, eu adoro para poder ver mais a fundo também como que acontece, como que vem acontecendo, porque eu digo a gente, eu, né, assim, da bolha da qual, né, eu pertenço e as quais eu conheço, que eu posso até não estar convivendo, mas que eu acesso a forma de pensar, né, assim, de perceber mesmo, assim, que tem lugares, assim, né, de pensamento e de clínica de forma muito aberta, de forma muito plural e muito contemporânea que acontece na periferia e isso nem é de conhecimento, assim, das pessoas. Então, muito massa. Acho válido Então, mandar esse link lá, eu não assisti. acho válido, pode mandar. O que Já quero acontece? assistir. Ano passado, quando eu quis trazer esse tema para dentro da minha faculdade, do meu curso, a gente já tinha falado, mas muito superficialmente, algumas matérias, assim, aquela coisa bem rapidinha, que você passa só para falar que não passou. Então, quando começaram a perguntar para a gente sobre tema, né, eu sempre tive muito claro na minha cabeça que toda a minha formação seria voltado para os meus ideais, pelo que eu acredito. E quando a professora falou assim, você já tem o tema? Aí tava todo mundo falando, né? Eu vou fazer minha formação é psicologia com abordagem psicanalítica. E a professora perguntando para todo mundo, né? Aí cada um falou seu tema. E eu falei, professora, eu quero fazer psicanálise e relações sociais. Aí a professora fez assim, ó, na câmera. Até ajeitou o corpo, gente. Aí eu falei, pronto, vai me gongar, mas eu não vou abrir mão. Não vou abrir mão, mas não vou mesmo. Como que eu vou fazer com uma coisa que eu não tenho afinidade, com uma coisa que não desperta nada em mim? Aí ela, eu acho que a gente nunca teve um tema desse na FAT. Eu falei, pois vai ter. Pois vai ter. Aí ela, você tem certeza? Tem material? Eu falei, tem material. Já tinha olhado, já tinha visto que tinha até um manual de referências técnicas para as relações sociais e eu nunca tinha ouvido falar nisso em 5 anos de faculdade. Falei, tem material sim. Aí ela, então tá bom, vamos fazer. Comecei a fazer e pedacinho por pedacinho, quanto mais eu ia pesquisar, eu falava, gente, a gente não vê nada disso. E é uma coisa que é super importante, porque, né, é fundamental pra gente que vai cuidar do outro, a gente saber como lidar com outros. E você, tipo, meu, é uma coisa, eu acho tão absurdo, tão absurdo. E eu falei assim, eu lembro que eu bati o pé, minha professora achou super legal, entendeu? Eu tava super preocupada com ela, tipo, não ter, né, abertura para isso. E, meu, ela amou, eu tirei 10 no meu projeto de TCC. Um 10, assim, ó, de primeira. E eu fiquei tão feliz, eu tô tão animada que nem parece aquele fardo de TCC, meu Deus, eu vou morrer. Eu tô super animada, eu tô super empolgada. E eu não vejo a hora de poder trabalhar com o meu povo, entendeu? Com as pessoas que fizeram de mim, tipo, que me construíram, que me constituíram. Porque a história delas que me fez chegar aqui hoje, que me constituiu. E eu tenho plena consciência disso. É o que a Raquel falou, eu tenho um pouquinho de cada pessoa. Eu olho para trás e eu vejo que eu tenho um pouquinho de cada um ali em mim. Um pouquinho da história de fulano, um pouquinho da história de ciclano. Ah lá,
Além do Thaís. isso. É. Mas a gente falou sobre isso, né, Raquel? Acho que na sua live, da gente falou sobre esse conhecimento embranquecido. A gente conversou sobre isso. Lembra que você mesma trouxe o tema? Tudo que chega pra gente é embranquecido, é com uma visão branca. Então, a Raquel falou muito sobre isso. Fala um pouquinho mais pra gente, Raquel. Pode falar um pouquinho mais sobre isso. E isso bate até um pouco do que alguns pontos que a Sofia trouxe. Na verdade, assim, tudo na verdade pincelado, né? Tudo que a gente conversou, assim, mas a gente vem com essa visão, né? Desde a questão dos ensinamentos, disciplinas, né? O que eu trouxe, assim, na live bastante, o conhecimento. A gente vem com esse conhecimento ocidental, trazendo bem claramente, abertamente, né? Branco ocidental, heteronormativo e tudo. E a gente traz sempre de cima, né? Sempre trazendo. Então, tem todas as outras formas de conhecimento, não só ocidental, oriental, né? Assim, que a gente vê bem claro assim, na medicinas, né? Nas formas de medicinas. Mas dentro dali do que eu trago são os outros sistemas de conhecimentos, né? Com os quilombolas, eu sou bióloga, então normalmente eu trato temas de conflito com espécies de predadores, ou de conhecimento mesmo, o que eles sabem sobre as espécies. E a gente vê um choque assim de realidade, porque muito a grande piada é muito que a gente passa tentando estudar lá, da nossa maneira sistemática que a gente vem fazendo. Eles sabem de viver, né? Eles sabem de estar lá, de trocas, né, com o ambiente, até o ponto do vai tirar e vai pôr aonde? Não tem um aonde, eles estão lá. O lixo é lá, é onde eles vivem, é o quintal deles, então é sempre essa troca. E o quanto esses sistemas de conhecimento não conversam, né? Essas hierarquias, não só dos sistemas, mas entre disciplinas também que a gente vai ter aí, que aí a grande gama do que eu trago é isso, de dentro da biologia mesmo, ecologia, conservação, eu estou na parte mais antropológica. E aí, só qualificação é só tapa, assim, né? As coisas mais que a gente escuta, assim, que eu discuto muito com o grupo também, com os colegas de trabalho disso, é isso, como não são dados confiáveis, né? Como que se confia na informação de uma entrevista, né? Então, assim, você já nem acredita nesse outro sistema de conhecimento, sendo que ele deveria ser o mesmo, né? Então, mas já entrei, isso, deixar eu fico falando isso um tempão. Meninas que querem assistir, eu vou mandar o link depois da live da Raquel no grupo. Vou mandar. Também podemos, ao longo do ano, pensar, trazer disso, porque a gente A parte está... 2, a gente tinha falado de fazer parte 2, você ficou devendo a parte 2. E misturar também, né? Porque não só na minha área, isso a gente vê, pode ser uma conversa até de trocas mesmo, de como enxergar na própria área, né? Essas coisas, como lidar, né? Tratar, o eterno como, né? Como fazer. Então, eu acho que assim, né, na faculdade, eu, pelo menos, eu senti muita abertura. Quando a gente foi levar a Silvânia, quando a gente foi levar a mostra fotográfica Negros de Atibaia, eu senti muita abertura nesse quesito, deles, né, se disporem a ouvir, né? Quando a gente pediu aula para a Silvana falar, os professores liberaram tranquilamente, super apoiaram. Quando eu falei meu tema para a professora também, ela só queria saber se tinha material. E eu entendi a preocupação dela, né? Que é a primeira coisa que a gente pensa quando vai fazer um TCC. Eu falei, não, tem material sim. E ela, tipo, super apoiando, super falando, ó, né, segue essa linha, pesquisa isso, dá uma olhada naquilo. E, tipo, super. Eu tive esse respaldo, entendeu? Eu tive esse respaldo, mas quantas pessoas não tiveram esse respaldo? Isso eu na faculdade já, né, com 23 anos. E as crianças que estão lá? Trabalhei 2 anos em ensino fundamental, quer dizer, ensino infantil, na verdade, né? Que era pré-1 e pré-2, não, infantil 5 e infantil 4. E é muito difícil eles trazerem essa temática. E quando eles trazem, é aquela coisinha bem superficial, como se fosse tudo legal, se fosse tudo bonitinho, sabe? E não acho justo com as nossas crianças, eu particularmente, porque eu entendo que isso é importante para a formação delas. Tanto que eu já falei pro meu irmão aqui, Semana de Monteiro Lobato não participe. Ano passado ele não participou. Não participou, entendeu? Falei para ele não e não. Entende? Não. Não é não. Eu acho que é importante a gente, né? Se não faz na escola, a gente faz em casa. A gente começa. É aquilo, né? A gente fica chateado pelo que acontece no todo,
Mas as pequenas açõezinhas que a gente vai ter é o trabalho de formiguinha que a Silvana tanto fala. A Silvana aqui é um pouquinho e um pouquinho e um pouquinho. Não é, filho? Sim, trabalho de formiguinha, olha lá. Lindo! O meu neném. Então, assim, Monteiro Lobato não é legal, né, Bernardo? Viu? Não é legal. Ele tem plena consciência, sabe? Então, assim, eu acho que é legal. A gente estava até planejando ir nas escolas para trabalhar com essa temática, mas a gente tinha muitos projetos, né? De ir nas escolas, de abrir, né? De se disponibilizar. Tanto que o Segunda de Ori tinha como objetivo fazer esse letramento, da gente se preparar para poder atender a demanda das escolas, né? Quem quisesse convidar, a gente ia falar, oferecer e etc. Mas com a pandemia a gente teve que deixar tudo em suspenso. Mas o nosso maior desejo é poder levar esse conhecimento que a gente tem de comunidade, de coletivo, de que a gente é muito maior do que os livros de história ensinam pra gente. A gente é muito maior que aquilo que tá ali, que aqueles 2, 3 capítulos que eles só contam de sofrimento, de dor, como se a gente não fosse nada, como se a gente Isa travou aqui para mim. porque realmente faz parte da nossa história. Mas a gente também tem que falar do outro lado, a gente também tem que falar de. Filho, vai jantar. Mandei jantar, gente. Então, assim, esqueci o ponto que eu tava falando, perdi o fio da meada. Enfim, eu acho que é importante, né, a gente trabalhar desde sempre com as nossas crianças nesse quesito, para que eles cresçam com esse sentido de eu faço parte de outra pessoa faz parte de mim, e assim por diante. Eu fui criada assim, né? Minha mãe sempre falou que a gente não faz nada sozinho nessa vida. Nada, nada na vida a gente faz sozinho. A gente não consegue absolutamente nada sem a ajuda dos outros, né? É o que a Sofia falou do avô dela. Minha mãe, ela sempre falou, né? Você nunca pode esperar. Como que ela fala? Como que ela fala? Ela fala da gente sempre ajudar o outro porque a gente não sabe o dia de amanhã. Eu posso não precisar do outro hoje, não posso precisar do meu amigo hoje, mas amanhã, quem sabe eu não preciso, entendeu? Então a gente tem que valorizar esse cuidado, esse aconchego, acho que é cuidado mesmo, esse acolhimento que a gente tem que dar para outra pessoa. A gente se constrói com base nas nossas relações com os outros e com o mundo, né? A gente não tá sozinho aí, né? Não mesmo. Sempre nas nossas relações. Eu já vi que teve umas trocas aqui de links no nosso chat. Adorei. Depois eu vou mandar, vou encaminhar lá no grupo, tá? Os links aí já também fica para quem quiser assistir lá, né? Assim. Gente, eu pensei, na verdade é que eu lembrei, eu até falei para a Isa bem em cima da hora, eu tinha pensado numa dinâmica rápida que vai gerar uma imagem interessante como um produto. Eu vou mandar um link para vocês aqui. São 2 perguntas super rápidas. Eu vou compartilhar a tela aqui enquanto vai respondendo. Ele é anônimo lá, mas não é nada também, não é nenhuma pergunta. Ué, como é que eu compartilho a tela aqui? Ah, perdida, né, gente? Como é que pode? Achei, bem no meio. Vou mandar o link. Eu acho que se eu copiar e colar aqui. Como é que eu volto? Gente, desculpa, eu sou muito perdida mesmo. Uma hora eu sei que as coisas mudam. Eita! Aqui, cadê vocês? Chat. Deixa eu parar a tela, é mais fácil eu mandar o link sem a tela. Por quê? Eu pensei num sentido de não só também para o pessoal do grupo, o link não foi para o pessoal do grupo, ou a gente ter também como divulgação para mídia, coisa assim, um pouco do que a gente vem conversando aqui. Eu tinha pensado no começo, e aí agora eu vi que pode ser interessante mandar mesmo assim, eu tinha esquecido. Ó, mandei aí, ele já vai direto para as perguntinhas. E aqui eu vou deixar na aba de respostas.
Eu acho que não tem senha nenhuma, é só responder. Uma é para pensar aí com vocês, no que a gente conversou, no que vocês pensam, assim, também de vocês. E não precisa ser 3 palavras, mas aí palavras que não te traduzam só, mas que te digam o que você sente em relação ao Ubuntu ou o que você entende. E a segunda pergunta, ela é de temas que a gente comentou, então de temas que a gente poderia discutir, que fica uma forma legalzinha da gente depois ver também, mandar no grupo, né? Eu mando a imagem, vejo se o pessoal tem mais opinião de temas. Inclusive, eu vou dar um spoiler para as meninas que estão aqui. Quem não estava, perdeu, tá? Por quê? Porque quinta-feira nós teremos uma reunião com a pessoa que vai levar o Segunda de Ori em março, que vai tratar a história dos negros em Atibaia. Porque disseram que não tinha quilombos em Atibaia. Ouvimos isso muito tempo, mas um professor de história fez todo o mapeamento dos quilombos em Atibaia e vai conversar com a gente. E tá com a boca no trombone para falar. É isso, esperamos que dê tudo certo, não é mesmo? Vai ser muito legal. Para que estão aqui com a gente, viu? Eu estava respondendo lá o link, aí eu fiquei curiosa. Vai ser uma reunião que vai acontecer aí na quinta para trazer para uma conversa na segunda, é isso? É assim, a gente vai se reunir com ele para ele apresentar para a gente o trabalho dele sobre isso, sobre essa pesquisa que ele fez. E aí, se der tudo certo, se a agenda dele bater com a nossa, com o que a gente precisa, na última segunda-feira do mês de março, ele vem apresentar para vocês todo esse trabalho dele. Esperamos que dê tudo certo, galera. É só questão de agenda, uns ajustes. E vendo como vai ser. Vendo como vai ser, se vai precisar mudar alguma coisa, mas a gente espera que dê tudo certo, porque ele tá super empolgado, a gente tá super empolgada, porque realmente, lembra uma vez, não sei se a Raquel estava presente, que perguntaram se já tinha coletivo não, se já tinha quilombo, se tinham histórias de quilombo aqui em Atibaia, e falaram que não conheciam. E ele fez um trabalho sobre esse mapeamento todo. Nossa, que legal, né? Eu não tava ainda, não. Ué, travou o meu. Que triste. Travou o site, você diz? O meu travou, peraí. Tenta sair e voltar. O legal dessa nuvem de palavras é que se tiver palavra que mais de uma pessoa escreveu, aí ela fica maior, ela muda com o tamanho, assim, o que tiver de respostas parecidas. Eu vi uma vez num curso, aí depois todo curso que pede assim, para dar, eu fico usando. Acho muito legal essa nuvem de palavras. Eu tô usando ela também pra fazer dinâmica na faculdade. Só que eu não uso nesse site, eu uso em um outro. Eu gostei porque tem várias coisas que dá para usar. Eu acabo sempre usando os mesmos, mas sempre tem mais opções aí, precisa dar uma pesquisada. Então, o que acontece? Tem uma matéria de orientação profissional. E a gente vai trabalhar com adolescente. As dinâmicas eram todas presenciais. A gente teve que adaptar tudo. Então, eu fui atrás de um monte de ferramenta, né? Aí agora com coisa digital tem que ir atrás de um monte, né, de coisa. Pois é, não tinha ideia de como adaptar. Não tinha ideia, porque eu não sei se você reparou nisso, mas eu sou muito péssima. Impossível. Muito péssima em internet, em rede social. Então eu apanhei um pouco para aprender, viu? A Sofia perguntou lá no grupo. Pode, Sofia, todo mundo vai ser super bem-vindo para trabalhar. Trabalhar não, né? Para trabalhar, né? Eita, não. A gente vai ter um retorno, né? Acho que provavelmente lá para sexta-feira ou sábado, a gente já vai começar a formular o tema para dia 1º tá mandando para vocês lá para a gente iniciar o nosso novo tema.
entendeu? Ó, que legal, então, o que que a gente teve de respostas aqui. Opa! A palavra acolhimento apareceu aí mais uma vez. Não sei agora dizer quantas vezes, né? Eu coletivo, união, sororidade, aquilombamento, comunidade, ancestralidade, justiça social. Nossa, que bonito, né, gente? Ficou lindo, vamos Ficou mais tentar. bonito do que eu imaginava. Ficou lindo E, isso aí. né? Isso aqui eu respondi duas coisinhas só para pôr assim, depois vou pôr alguma, acho que dá para responder mais de uma vez, não sei, vou pôr alguma mais coisinha. E de temas, temos apropriação cultural, nossa, importantíssimo. Decolonização também, candomblé, umbanda, quilombos de Atibaia. Gente, quero todos esses temas. Já quero Ai, gente, todos. eu tô ansiosa. Vou confessar pra vocês que eu tô ansiosa pra reunião de quinta-feira, pra saber como que vai ser isso aí, se vai ser possível, se não vai ser possível. Eu espero muito que dê certo, porque eu acho que é muito importante pra gente, como uma associação aqui de Atibaia, a gente ter esse respaldo histórico, né? Que é a nossa base, querendo ou não. Então, a gente está aqui com muitas energias positivas, só aguardando. E vai gerar um barulho, assim, a nossa ideia é que não só a pesquisa dele, que já gera um barulho, né, não só acadêmico, mas também social, assim, né, prático para Atibaia, a gente também fazer um barulho com isso, assim, como ainda não sei, mas que vai ter algum barulho, vai ter algum barulho, isso aí, A gente sempre dá um jeito de fazer uma bagunça, viu? A gente sempre dá um jeito, não tem muito o que fazer, isso é fato. Isso é fato. Eu acho que eu vou quarta-feira no Quilombo. Ah, você vai lá? Eu tô achando que eu vou. Tô sentindo falta da energia do lugar. Aquelas, estou sentindo falta. Faz tempo que eu não vou, porque eu tô nessa correria, mas eu tô querendo ir lá pra poder botar minhas ideias no lugar. Botar minhas ideias no lugar. Tomar um café, como diz a Silvana. Que o Quilombo, meninas, é pra isso também, viu? É um lugar pra gente, é um espaço nosso. Ele Entendeu? está aberto, recebendo, lógico, com os cuidados de tem que entrar de tudo máscara, tem número de pessoas, tudo imagino, mas está certinho. O que aberto. acontece? A gente estava com o objetivo de deixar uma pessoa lá por dia, né, para cuidar do espaço. Mas a gente não conseguiu pessoal suficiente. Então ele fica aberto. Eu tenho só certeza da quarta-feira, que é a Silvana que fica lá a partir das 2. De Então segunda ela tá lá aberta. também, a partir Segunda das ela tá 2. também a partir das 2. A Silvana fica lá de segunda e quarta a partir das 2. Mas assim, é tudo bonitinho, né? Nos conformes, a gente tá tentando. As meninas foram limpar. Eu vou ajudar no mutirão de pintura, porque eu sou ótima em pintar parede. A comunidade já tá aí. Você tá vendo como o Ubuntu que funciona? Já se forma, né? Quando que você vai lá pintar a parede? Porque cada um sabe um pouquinho e vai contribuindo. Isso é fantástico. Eu acho que a parede vai ficar para ajudar. comecinho de março, né, Isa? Que eu acho que tinha a parte da limpeza a parede, agora. A falou. A gente tá na parte. A gente não, que eu não fui, porque eu tava trabalhando esse final de semana. E semana que vem também eu vou trabalhar. Aquelas. Mas assim, quando der um tempinho, eu vou lá assim. Eu sou ótima em pintar, gente. Eu fiz uma parede preta. Meu sonho era ter uma parede preta. Fiz a minha parede preta. Graças a Deus. Arrasou. Vou tentar ir lá na quarta, tem uns livros para doar lá para a biblioteca. Desde aquela semana que eu falei, não levei. Mas você conseguiu separar os livros? Separei. Tô com uns livros aqui bem legais aí para levar lá. Eu fiquei muito curiosa de visitar o espaço. Então, quero ver se eu vou lá, aproveito e dou um oi para Silvana, que foi muito por ela que eu conheci, vim parar aqui. Conta dela, né? Depois que ela te manda o endereço certinho, não tem muito erro. Você chegou ali na Praça da Matriz, desce, tem uma travessa, você vai descer mais um pouquinho, você vai ver, já tem uma grade roxa e a parede é laranja. É lá. Entendeu? Geralmente, quando só tá a Silvana, ela deixa a porta entreaberta. Quando tem mais gente, a porta fica aberta. Mas assim, é difícil lotar lá. Eu nunca vi
é difícil lotar, porque realmente vai de pingadinho, vai de gente pouca, por conta da pandemia. Mas a gente faz alguns trabalhos legais, né? Já lotou aquele espaço quando fazia sarau, quando podia fazer Ai, que sarau. delícia. E o que é aquele espaço que eu vi em algum post, se não me engano foi, não sei se foi da casa, não é Casa de Jandira? Não, É um sarau. outro coletivo. É, porque tem uma obra que tá meio parada, né? Um espaço ali que tá parado, que aí acho que tava em algum dos instas que também, Então, o enfim. Casa de Jandira é um outro, se eu não me engano, é um outro coletivo. Tem o Jandira, tem o Camélias e tem um outro aqui em Atibaia agora. Agora está surgindo bastante esses coletivos com vários. Tem alguma coisa de mulheres antifascistas, coletivo de mulheres antifascistas, tem algumas coisas assim bem legais que está surgindo agora e eu tô amando ver essa movimentação na cidade de Atibaia, que nunca. Gente, eu tô aqui Tá desde levantando, os né? 4 anos, eu nunca vi essa movimentação que tá tendo agora. E é isso que eu acho muito legal. Para mudar a cabeça do povo da cidade. Porque precisa, não tem como eles viverem como se a gente estivesse lá na época colonial. Não tem como. Isso é inviável, é insustentável. Nossa, Total. para mim vai Eu queria ser ótimo. saber desses coletivos que eu acho que é bem essa pegada, nessa pegada de Ubuntu, eu acho que a gente se fortalece quando tem essas, lógico, né? Então, a gente também tem Causas. muitos trabalhos, né? É que vocês pegaram uma época de pandemia, meninas. Mas a gente fazia o Voz de Preto, que também era muito legal, com declamação de poesia, com roda de rap. A gente trazia temas, o pessoal declamava, cantava, era uma coisa maravilhosa. Sempre acabava em samba, sempre tinha uma roda de samba depois. Era uma coisa maravilhosa. Eu acho que o maior Voz de Preto a gente conseguiu juntar 86 pessoas. Ai, Se que eu não me lindo. engano. E isso é muita gente aqui em Atibaia. A gente já lotou a Praça da Amada para fazer Voz de Preto também, que a gente sempre traz um tema para discussão, igual a gente está fazendo aqui, e depois o pessoal fazia batalha de rima e depois tinha samba. Oh. Era maravilhoso, gente. Então, assim, eu acho que o trabalho que a gente está fazendo agora é para preparar a gente para o que vai vir depois. Para a gente estar fortalecida para começar os trabalhos presenciais, porque eu acredito muito nisso. Eu tenho muita fé de que a gente vai poder usar o nosso espaço do jeitinho que a gente quer, que a gente desejou, que a gente almejou. Vai dar. Ai, vai ser lindo. Vontade, né? Quando eu comecei assim a fazer parte, foi bem também começo de pandemia, deu alguns meses. Nem cheguei a visitar lá o Quilombo direito, conhecer, participar das coisas. Foi só o mês da consciência negra mesmo que eu participei, que eu fui assistir, né? Assim, que teve algumas coisas lá na praça, onde tem a feirinha noturna, assim. Aí eu vi algumas coisas, mas não cheguei a participar de um sarau, de nada. Agora que não dá. Agora que não dá, eu quero, fala. A gente quer o que a gente não pode ter no momento. Mas, meninas, a gente vai ter, sim, eu tenho muita fé de que a gente vai trazer tudo isso de volta, entendeu? Tem Sim. o sarau chama Turmalina Negra, é o nome do nosso sarau. Sarau Turmalina Negra. A Sofia quer falar. Fala, Sofia. Meus amores, aqui vai cair mais uma vez, né? E eu não vou conseguir voltar agora com vocês, tá bom? Então, queria agradecer muito o espaço, achei maravilhoso. Espero que a gente possa ter muito mais vezes e continuar, pelo menos, semi-presencial um pouquinho, para eu conseguir estar com vocês. Eu também já prometi para organizar para ir até o Quilombo e conhecer o espaço que eu também não conheço. Falei para ela que eu vou levar café itatibense, que a minha família é de Itatiba, né? Ai, que delícia. São Paulo, mas eu estou trabalhando, estudo em São Paulo, mas a minha família é de Itatiba. Então, vou levar um pó de café daqui para vocês, para a gente tomar um café, passar um café bem forte. Então, uma hora a gente se vê, tá bom? Eu quero agradecer muito e comentar que o que eu deixei aqui de link, né? Só porque foi uma conversa paralela aí, desculpem, sobre o perigo da história única, né? Então, não é que o nosso currículo ele é um pouco branco, ele é levemente branco, ele é totalmente branco, né? Ele é totalmente colonizado, branco, heteronormativo, enfim, não tem muito espaço para outras coisas. Então, tem essa TED aí que eu estou deixando para vocês, que é muito interessante, da Chimamanda Adichie, né? Para quem não conhece. É bem interessante, tá bom?
E aí, aos poucos, eu vou mandando também para vocês os projetos, as aulas que eu estou tendo na especialização. Muitas delas ficam no YouTube, então posso passar para vocês. Tem uma, Isa, que eu vou passar para você agora, já vou mandar lá o link, que fala justamente sobre a utopia que nos movimenta. Então, quando a gente fica assim para baixo, fala, meu, para que eu luto tanto, né? Eu luto tanto, vai lá o presidente, assim, bosta, uma canetada acaba com anos de trabalho de tanta gente. Mas se a gente não tiver essa utopia viva dentro da gente, a gente não se movimenta mais, né? Isso é muito importante. Então, vou deixar... Muito obrigada, viu, Sofia? A gente agradece muito. Pode mandar nos links, não, no grupo, os links que você tiver, que é isso que vai fortalecer a gente, né? Amei a sua participação, amei seu trabalho também com literatura infantil. Aquelas que já estou apaixonada. Eu também já fiquei curiosa para saber do livro. Vamos fazer uma segunda de Ori com ela para ela contar do trabalho dela? Fica aí no ar o tema. Já temos o tema. O convite para o segundo de Ori de abril. A Silvana conhece o livro já, né? Mas eu sou atriz, trabalho com outras formas também de arte e cultura. Mas o meu projeto é fazer no mestrado justamente uma ligação sobre todos os meus trabalhos e a decolonização do imaginário. Acho que é uma coisa... Perfeito, fiquei arrepiada. Fiquei arrepiada. Quero saber mais. Por favor, fica aí o convite, né, Raquel? Raquel, faz o convite. Sim. Tá ótimo. Conversa. Muito obrigada. Desculpa não conseguir voltar aí com vocês, tá bom? Imagina. Acho que a gente fica ali voltar só para ver mais se a Sil entra, né? Ver se ela quer falar alguma coisa. Que eu acho que até a nossa conversa ela até começou a encerrar, assim, né? De forma geral. Mas vocês acham que vale eu perguntar para ela ou a gente volta Manda uma mensagem para ela, Raquel, para a gente saber se ela vai querer entrar, porque ela tá corrida, coitada. Eu acho que ela nem tá em Atibaia, acho que ela tá em São Paulo. Eu acho que ela tá em São Paulo. Acho que ela tá em São Paulo. Vocês acham que vale... Tem menos de um minuto, a gente encerra e qualquer coisa eu aviso ali se ela responder? Ou... Acho uma boa. Por mim, pode ser também. Valeu muito hoje, meninas. Foi muito legal conhecer, foi muito chegar. Legal. Tô chegando ainda. Qual é o seu nome? O meu, Thaís. Thaís.